Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Sejam todos mais uma vez bem-vindos hoje para a nossa aula de número 5 de História Geral. Bom, vamos lá. Na última aula, nas últimas aulas, melhor dizendo, especificamente as duas últimas, nós estamos falando sobre essa montagem da Idade Moderna. Sobre o sistema político, sobre o sistema econômico adotados, sejam eles absolutismo e o mercantilismo, respectivamente. Falando sobre o sistema cultural, que vai ser oposto ao da Idade Média. Falamos de Renascimento na última aula, por exemplo. E hoje é o cenário religioso. Querendo ou não, aquela Igreja Católica lá da Idade Média, ela vai ser criticada. Existem alguns motivos para que ela seja criticada. Lembra, mais uma vez, os renascentistas, esses filósofos, os artistas, ou os renascentistas de forma geral, eles são contrários a tudo aquilo que vem da Idade Média. E o que vem da Idade Média, agora num cenário mais... não que seja profundo, mas mais claro pra gente. O poder da igreja. Professor, mas na última aula de Renascimento você disse que os renascentistas eles são religiosos, não são ateus. Sim, isso não tem nada a ver com o poder que a igreja vai ter. Você pode muito bem ser católico e criticar o poder da igreja. Tranquilo? E isso vai acontecer na Idade Moderna. Toda essa crítica feita à Igreja Católica vai acabar tendo um estopim, claro, em 1517 com o Martinho Lutero. Mas vamos lá, que tipo de críticas são essas? E não é só dos renascentistas, não. Vamos entender isso. O rei vai não criticar de fato, mas a igreja não empecilha o poder do rei. Primeiro ponto. Por quê? A questão do rei ser um ser divino só é do século XVII, tá? Aqui a gente já está no século XVI. O rei, pro rei ter esse poder, primeiro no cenário religioso ele não consegue ainda porque o Papa é esse representante de Deus na Terra. Então a igreja está impedindo o rei de ter poder. Primeiro ponto. E a crítica que vai ser dada. Segundo, a própria nobreza. A nobreza precisa de terra. E essa terra é ocupada pela igreja. Lembra, na Idade Média, a igreja ocupa mais da metade das terras cultiváveis da Europa Ocidental, por exemplo. Tranquilo? Você tem a própria burguesia, onde a igreja critica a usura, por exemplo. A usura é a ideia do lucro, então a igreja critica o lucro. A igreja vai dizer que você não pode ter o lucro. A ideia de mercado para a igreja não pode existir. Você precisa vender com um preço justo. Como assim? Aquilo que pague a mão de obra e pague o produto. Você não pode ter lucro em cima disso. Tranquilo? Então, perceba como todos os graus da sociedade eles vão acabar, em um determinado momento, criticando as ações da igreja. Tranquilo? E é essas críticas que vêm desde a Idade Média. Tranquilo? Bom, de fato, iniciando nossa aula de hoje, nossa aula de número 5, vamos lá. Olha os antecedentes para essa reforma religiosa ocorrer. Nós temos, primeiramente, preciso que vocês relembrem da chamada Grande Cisma do Oriente. Grande Cisma do Oriente é quando você tem a separação da igreja. Não é uma igreja protestante. Tranquilo? Mas é uma igreja cristã que não vai estar vinculada a Roma. E aí é o que nós chamamos de igreja ortodoxa. Tranquilo? Isso lembrando, século XI já. Por outro lado, vem as diferentes interpretações da Bíblia ainda na Idade Média. Tranquilo? A Bíblia, primeiro livro impresso, o livro mais vendido do mundo. E passamos a ter duas interpretações. Olha o problema. Isso ainda durante a Idade Média. Teologia de Santo Agostinho, onde ele vai dizer que a salvação se dá pela fé, basta você ter fé que você vai acabar sendo salvo, ou seja, é a ideia do que Lutero vai utilizar posteriormente, e a de Tomás de Aquino, a fé acompanhada de boas ações, que é a teologia que a igreja utiliza. Não basta só você ter fé, é necessário que você tenha fé e que em vida você faça boas ações. Tranquilo? Enfim. A igreja vai ser criticada, ou melhor, o clero vai ser criticado. E olha a quantidade de críticas que serão feitas, tá? Seja pelo Lutero, seja pelo Calvino, seja pelo Henrique VIII, a igreja vai ser criticada. Tranquilo? A igreja é criticada, por exemplo, pela venda de simonia, a venda de artigos religiosos, de relíquias sagradas.
Tu vai vender um pedaço dizendo que é um pedaço do espinho da cruz de espinhos de Cristo. Porra, você vende um manto dizendo que é um manto ao qual Jesus foi coberto. Porra, gente, vendia, por exemplo, e dizia-se ser o leite materno da Virgem Maria, por exemplo. Porra, chega uma hora que tu olha e fala que a nobreza, os burgueses vão olhar e vão falar, porra, calma aí. Isso é mentira, isso é falso. Entende? Só que o pior do que a simonia, só a venda de indulgências. Por que a venda de indulgências? É quando a igreja percebe que ela pode ser extremamente rica. A venda de indulgências, ela se torna quase um cenário empresarial, gente. É um negócio absurdo. Aqui é a venda do perdão. Que funciona mais ou menos assim. Vou dar só um exemplo aqui pra gente poder entender isso de forma mais clara. Olha aqui. Porra, imagina o seguinte. O cara lá, ele, matou 30 pessoas. Matou 30 pessoas. Foi lá, foi se confessar. Como penitência, o padre dá a ele lá, sei lá, por exemplo, 15 Pai Nosso, 20 Ave Maria e 1 quilo de ouro. Porra, aí o cara vai lá, já no ato ele te dá 1 quilo de ouro. No ato da confissão, tá? Sempre bom deixar claro. E, por exemplo, ele foi lá, fez tudo isso. Entre aspas, porra, se confessou, tá salvo. Ele vai lá e mata 30 pessoas de novo. Imagina isso agora. Para quem faz parte da igreja e é contra essa prática, vai olhar e vai dizer, porra, calma aí. O cara vai matar sempre mais de 30 pessoas, vai sempre se confessar, e na cabeça dele tá sendo salvo, e a igreja só tá enriquecendo. Agora imagina isso de forma que ela possa se expandir. Gente, tem pinturas do período que retratam esse momento, a venda de indulgências, já como se fosse algo empresarial de fato. Onde agora você tem um papel que ele é assinado e timbrado pelo Papa. Olha o nível que chega a ser. Entende? Timbrado é muito forte, né? Mas carimbado pelo Papa. Enfim, olha o nível. Entende? Tem as outras questões, isso que é só um exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus, só um exemplo. Tem os outros, por exemplo. Por exemplo, né? Você vai se confessar, o cara fala, cobicei a esposa do vizinho. 30 Pai Nossos, 20 Ave Marias e 2 moedas de ouro. Porra, gente, a igreja vai se tornar extremamente rica. Isso vai ser, claro, criticado. A usura nós já estamos, né? A ideia da igreja criticar o lucro. Porém, a igreja ela possui um poder temporal desde a Idade Média. Poder temporal é a ideia das terras. Tranquilo. E tem os outros pontos também. E aí eu preciso olhar para o último ponto do slide aqui, ó, onde ele fala sobre falta de preparo do clero. Como assim? Tem um relato de um bispo lá do século XV, século XIV, XV, que ele diz assim: gastei grandes quantidades de ouro para me tornar bispo. Espero recuperar isso o mais rápido possível. Como, gente? Como ele vai recuperar isso? Vendendo indulgência, vendendo simonia. Tranquilo? Pô, professor, como é que ele se tornou bispo? Comprando cargo. Ou seja, quando você compra o cargo, você não se preparou para aquilo. Então nós falamos da falta de intelecto. O cara não é preparado para se tornar padre, papa, ser padre, bispo, desculpa. Papa é muito mais complicado. Mas olha o nível que se chega. Isso tudo gera uma desmoralização do clero, que é agravada com o nicolaísmo. O nicolaísmo é o desrespeito ao celibato. E o que é o celibato? O celibato, ele é o momento em que o padre ou o membro da igreja aceita, na verdade, né, não assumir coisas mundanas, por exemplo, não se relacionar, é o principal ponto, não ter relações, e isso vai ser extremamente desrespeitado. É a ideia, por exemplo, do padre não poder casar, não ter relações, tá? Sempre bom deixar claro. Além disso, esse desrespeito gera também críticas. Por quê? Porque o padre, o cara que faz o celibato,
ele, por exemplo, poderia fazer ações que outros não poderiam. Ficar com viúvas, por exemplo, sozinho, e por aí vai. Tranquilo? Esse é o nível. Até o momento que nós chegamos no Sacro Império Germânico, a atual Alemanha. Na Alemanha tem esse cara, com o martelinho na mão, chamado de Martinho Lutero. Martinho Lutero, olha a complexidade do negócio. Olha como se torna uma parada mais complicada agora. Martinho Lutero, ele não queria ser padre, não queria entrar para a igreja, porém era uma promessa de sua mãe. E aí Lutero, quando jovem, tenta se tornar... entra para a faculdade de Direito, enfim. Era um dos melhores alunos de Direito, tem sobre isso. Até o momento que ele entende, e ele passa por um momento e entende que ele precisa fazer a promessa de sua mãe, entrar para a igreja. Então ele larga tudo de Direito e passa a entrar para a igreja, para se tornar padre. Dessa forma, Lutero se destaca pra caralho, que é a ideia toda, e é enviado para a Universidade de Wittenberg, onde ao próximo à universidade tem a igreja. Lutero, nas suas aulas de teologia, chega um momento que o seu professor vai virar e vai falar, segundo determinado ponto não das indulgências, né, mas da Bíblia, é dito que você só consegue ser salvo se estiver presente na igreja. E Lutero vai discordar. Vai dizer, em nenhum momento, nenhum autor fala sobre isso. Nem na própria Bíblia, nem outros santos ou religiosos falam sobre isso. Diz que é necessário ter fé. Basta você ter fé que você vai ser salvo. É isso que Lutero diz. Lutero, então, ele é criticado, porém, começa a ministrar as missas dentro da igreja de Wittenberg, que passa a ser o principal padre. Principal padre dentro da igreja, ou seja, ministrar as missas ao domingo. Dessa forma, Lutero já começa ali a mostrar-se um pouco diferente. Lutero já não faz o culto em latim, faz em alemão, então você tem muito mais gente nas missas de Lutero. Muito mais gente nas missas de Lutero significa que é muito mais gente prestando atenção, até porque agora você fala no idioma da pessoa. Porém, Lutero, a coisa que ele mais odiava era a venda de indulgência. Era a venda do perdão. Lutero odiava essa porra. Dessa forma, Lutero fica tão revoltado que ele pega um dia, escreve tudo que ele é contrário às ações da igreja. 95 pontos em que Lutero critica a igreja católica. Pega as suas 95 teses, vai em frente à igreja de Wittenberg em 1517 e prega. Aqui é como se fosse a rede social da época, gente. Porque todo mundo vai à igreja. Então, quando todo mundo vê Lutero, o padre da igreja, indo com o papel e pregando as coisas, ele prega e fala, leiam. E sai. Posteriormente, outras pessoas vão ao local e vão retirar essas 95 teses, porém, não eram para queimar ou fazer algo do tipo, mas para publicá-las, porque eram jornalistas. Lembra, o surgimento da imprensa se dá no Império Germânico, tranquilo? Um século antes, praticamente, em 1440. Porra, isso vai ser publicado, vai chegar nos ouvidos do Papa, nas mãos do Papa, melhor dizendo. O Papa ali fica desesperado, fica puto e pede para que o rei, ou melhor, o imperador do Sacro Império, julgue Lutero, prenda Lutero. Lutero então vai ser preso. Sendo preso, é convocado o que nós chamamos de Dieta de Worms, onde o Papa Leão X pede a punição de Lutero. O imperador do Sacro Império, Carlos V, convoca uma reunião com os principais príncipes. Pô, professor, imperador e tem príncipes? Sim, vamos entender isso, como é que funciona no Império Germânico. O Império Germânico ainda não é um país. Não existe a Alemanha. Não existe a Alemanha como, por exemplo, existe nesse momento um Portugal, como existe uma Espanha, uma França. Não, existe o Sacro Império, que é um poder descentralizado. Existe a figura do imperador, mas ele não controla.
Entende? É como se fosse cidades independentes. E dentro dessas cidades, você vai ter príncipes. Tranquilo? E não vai ser chamada de cidades, mas sim chamadas de principado. Tranquilo? Então, nesses principados, e aí existem diferenças até hoje por conta disso. Por exemplo, Berlim, onde se dá a grande parte da reforma de Lutero, hoje é praticamente 100% protestante. Já Munique é quase que 100% católica. Entende? Então existem essas diferenças até hoje. Mas voltando para a dieta de Worms. O imperador pergunta se Lutero conhece todas aquelas obras, ele diz que sim, é dele, e ele confirma as obras que criticavam a igreja. Lutero é condenado por ser. É considerado herege, então vai ser condenado. Quando Lutero é condenado, após receber a excomungação do Papa, sempre bom deixar claro, a excomungação vem antes da dieta de Worms, ele é condenado como herege e vai ser morto. Quando ele está sendo levado, o príncipe da Saxônia, que hoje é o que você conhece ali como Berlim e outras regiões, captura Lutero e diz que ele concorda com Lutero e que no principado dele, Lutero vai ter total liberdade para publicar suas obras e fundar sua igreja. Então, por isso que hoje é o que nós estamos anteriormente. Berlim, que é esse grande centro, a capital da Alemanha atualmente, é de maioria protestante. Entende? Enfim, voltando para cá. O que o Lutero vai defender? Sempre é bom deixar claro, né? Lutero defende que a salvação se dá pela fé. Basta você ter fé que você vai ser salvo, segundo Martinho Lutero. Se você tem fé, você vai ser salvo. Temos o fim do culto aos santos, e não coloquei aqui, mas você pode colocar também o fim do culto à Virgem Maria. Tranquilo? Simplificação do culto, apoio dos nobres, principalmente da burguesia, nem tanto. A burguesia vai apoiar mais o calvinismo, a gente cita isso daqui a pouco. Fim da hierarquia do clero, para Lutero não deveria ter uma autoridade máxima, como por exemplo o Papa. Aqui você vai ter líderes religiosos, que é a ideia do pastor, que vão se autorrelacionar e trocar informações pro culto. Condenação do celibato. Quando a gente coloca aqui, tá, a simplificação do culto, pode-se entender também como tradução da Bíblia, pode ser colocado também nessa questão. Agora Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão, por exemplo. Tranquilo? E Lutero adota 2 dos 7 sacramentos. Desses 2 sacramentos, batismo e a Eucaristia. Dentre os 7 sacramentos a gente cita daqui a pouco. Enfim. Mais para frente, só em 1555 nós temos assinada a chamada Paz de Habsburgo, onde dentro do Sacro Império Germânico teremos uma tolerância religiosa com os protestantes. Tranquilo? Pô, professor, isso quer dizer que não vai ter conflito? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A paz de Habsburgo é uma questão oficial, mas os conflitos religiosos eles continuam. Tranquilo? Já João Calvino, quando chegamos a Calvino, nós precisamos entender algumas coisas. 95% de João Calvino é praticamente luteranismo, tá? Que ele vai defender praticamente o que Lutero defende. Mas daqui a pouco a gente chega nessa parte. Mas vamos lá. João Calvino, francês, que vai ser expulso da França, considerado herege, e vai chegar na Suíça. Vamos por partes. Como é que é a Suíça nesse momento? A Suíça nesse momento está lutando por independência. A região que você conhece hoje como Suíça é uma região cosmopolita, ou seja, fala vários idiomas. Por quê? Ela é uma região central na Europa, onde recebe pessoas da Península Ibérica, recebe da França, recebe da Alemanha, recebe da Holanda, enfim, recebe de várias partes do mundo e recebia, e tinha uma concentração muito grande nesse momento, de judeus também. Porém, judeus que também a igreja não gostava, então vai perseguir judeus também. O que Calvino faz? Ele é extremamente inteligente. Como já dito, né? Fim do culto aos santos, fim do culto às imagens, fim do culto à Virgem Maria,
simplificação do culto, e aí entra a questão da... Foi mal. A questão da tradução da Bíblia e também do culto. Enfim, tudo aquilo que a gente falou do Lutero, Calvino adota. Porém, 95%. Os 5% muda em relação, primeiro, ao tipo de salvação. Lutero dizia que a salvação se dá pela fé. Calvino vai dizer que a salvação se dá pela predestinação. Ou seja, Calvino vai dizer, Deus sabe, no momento que você nasce, se você vai ser salvo ou não. Porra, qual a primeira pergunta que todo mundo faz naquele momento? Tá, então eu vou ser salvo ou não? Como é que eu vou saber se eu vou ser salvo ou não? A ideia do escolhido, né? Aí que Calvino é extremamente inteligente. Calvino vai dizer, não se tem como saber. Porém, se você tiver um bom trabalho, se você tiver uma boa poupança, se você conseguir manter relações comerciais, se você tiver uma vida boa, Deus te escolheu. Ou seja, diferentemente do que Lutero, do que a igreja, Calvino, ele tem o apoio total dos burgueses. Porque ele não condena lucro, pelo contrário, ele diz que o lucro é uma bênção. Não que de fato ele diz que o lucro é uma bênção, né? Mas ele dá a entender isso. Como dito, a salvação pela predestinação se dá pela legitimidade do lucro proveniente do trabalho. Ou seja, se você estiver trabalhando tudo aquilo que nós estamos... Porra, gente. Numa região onde você tem também judeus, para completar, tá? Calvino também muda o dia da ação de graças, né? Não vai ser no domingo, vai ser no sábado, porque é o mesmo dia do judeu. Então ele consegue integrar e é muito mais fácil do judeu agora virar um calvinista e passar a apoiar também. Olha o nível que se chegou. Entende? Enfim. Calvino, e só deixando claro, tá? Aqui, não. Enfim, olha esse mapa aqui, ó. Aqui. Costumamos dizer que o calvinismo ele se difunde mais do que o luteranismo. Sim, ele se difunde muito mais, gente. Perceba a quantidade de regiões, e o calvinismo é essa parte mais rosa aqui. Olha a quantidade de regiões onde o calvinismo ele passa a ser integrante de fato. Pô, professor, mas o luteranismo tem uma parte muito grande ali tem uma parte muito grande verde, que é o calvinismo, que é o luteranismo. Sim, mas perceba que a concentração se dá no Império Germânico. Entende? Chegando aqui às regiões da Suécia, por exemplo, enfim. Mas perceba que é concentrado. O calvinismo não. O calvinismo chega aqui na Escócia, chega próximo à Península Ibérica, chega no extremo, no leste europeu. Entende? Concentra-se na região da Europa Central, da Europa Ocidental, melhor dizendo. Então, olha a quantidade de regiões. Tranquilo? Enfim, retornando para cá. Calvino. E eu preciso que você entenda uma outra questão também, que são alguns nomes, tá? Que aparecem, por exemplo, na aula de Brasil, aparece posteriormente nas nossas aulas de História Geral também. São elas: puritanos, não vou escrever todos, tá? Puritanos, presbiterianos e huguenotes. Todos eles são calvinistas, tá? Porém depende da região. Puritanos, calvinistas na Inglaterra. Inclusive são esses puritanos, nós falaremos tanto na aula dos Estados Unidos quanto também quando chegarmos em Inglaterra. Puritanos, nós falaremos sobre uma revolta puritana, por exemplo, uma revolução puritana na Inglaterra. E são esses puritanos que vão ser perseguidos na Inglaterra e que vão migrar para a região da América do Norte. Presbiterianos, esses aqui são os que menos aparecem porque são calvinistas na região da Escócia, tranquilo? E huguenotes, calvinistas franceses, são aqueles que vão invadir o Rio de Janeiro e posteriormente vão ser expulsos, tranquilo? O outro é Henrique VIII, e aqui é a doideira máxima, tá? Se os outros dois
rompem completamente com a igreja. Henrique VIII não. Ele rompe com a igreja, mas quando ele cria sua religião, o anglicanismo, ele mantém ali cerca de 90 ou 95% do que a igreja dizia. Tranquilo? Vamos com calma. Henrique VIII é rei da Inglaterra. Era aliado do Papa, inclusive recebendo título de defensor da fé. Quando isso muda? Olha só. No cenário político. Cenário inglês e defesa dessas mudanças. Né? Primeiro se dá no poder político. Fortalece o poder monárquico. Para fortalecer esse poder é necessário reduzir a influência da igreja. Primeiro ponto. Cenário econômico. A igreja é proprietária de grande parte das terras. Então a nobreza quer se apossar. Porque nós já estamos lá no início. E aqui vem o ponto. Por quê? Olha essa imagem. Essa imagem aqui, ela é de Henrique VIII com todas as suas esposas que ele teve na vida dele. Tranquilo? Deixa eu tirar aqui rapidinho. Aqui. Com todas as esposas dele. Tranquilo? A primeira é Catarina de Aragão. E é com a qual ele vai querer romper. Por quê? Vamos lá. Volta aqui, ó, pra você ver. Quando a gente volta aqui, olha aqui. Anulação do casamento. Isso aqui dá merda, gente. Claro que isso aqui vai dar merda. Como é que isso funciona? Catarina de Aragão, ela foi escolhida pelo pai do Henrique VIII para casar com o irmão dele. Porém, ele acaba morrendo na lua de mel. E aí, porra, Catarina de Aragão é da família Habsburgo, que já controlava o Sacro Império Germânico, a União Ibérica com Filipe II, por exemplo. Então era necessário que na Inglaterra tivesse essa aliança com esses principais povos. E era necessário que Catarina de Aragão casasse com alguém. E tinha que ser agora com Henrique VIII. Henrique VIII nunca gostou de Catarina de Aragão. Tá? Sempre bom deixar isso claro. Nunca gostou dela. Por conta de toda essa questão do irmão, enfim. Até o momento que ele vai ter amante. A amante dele é essa aqui, ó. Cadê? Aqui é a Ana Bolena. Ele tá doido pra se casar com ela. Só que ele não pode separar da Catarina de Aragão. Porque é uma questão da igreja, enfim, tudo aquilo. Porém, e que a gente até colocou aqui na origem espanhola da esposa, enfim. Catarina de Aragão, para completar, ela não conseguiu gerar herdeiro do sexo masculino. E isso tem um negócio muito ridículo, né? Muito escroto. Teve mais de 5 filhos, enfim. E quando vem o quinto, e é uma menina, né? Que vai ser a futura rainha da Inglaterra, a Rainha Elizabeth, a primeira. Ela... Porra, Henrique VIII é desgraçado. Que ele amarra ela na cama uns 9 meses. E assim, ela não pode se mexer, ela não consegue se mexer, ela não pode fazer nada. Porque naquele momento, né? Naquele período da história, se entendia-se que a mulher era um ser considerado mais fraco. Enfim. Tudo isso gera problema. O último filho de Henrique VIII com a Catarina de Aragão, uma menina, Elizabeth. Henrique VIII entendeu que Catarina de Aragão era fraca e que ela não conseguiria gerar um herdeiro masculino. Então o que ele faz? Ele vai até o Papa e diz que quer divórcio. O Papa diz, não é assim. Precisamos ter em mãos algo que realmente condene Catarina de Aragão. E ele diz, eu tenho. E aí ele diz que Catarina de Aragão se casou com ele e que ela não era virgem. E é convocado todo um troço, enfim, para excomungar Catarina de Aragão. E quando ela chega lá, Henrique VIII tá sentado, olha para separar ela, olha pra cara dele e fala, você é um safado. E você sabe muito bem o que aconteceu. Você sabe muito bem que eu sim casei com você virgem. Olha o nível que chegou. O Papa diz que não pode fazer nada. O que o Henrique VIII faz então? Rompe com a igreja. Rompe com a igreja, consegue se separar de Catarina de Aragão e vai se casar com Ana Bolena. Catarina de Aragão vai voltar para a Espanha, enfim. É extremamente ridículo o que ele faz. Cria uma nova religião que é o anglicanismo. E criando o anglicanismo, ele ainda se consagra chefe supremo tanto da igreja quanto do Estado. Tranquilo? Dessa forma, o anglicanismo ele mantém várias coisas da igreja católica. O que muda é você poder se divorciar. Tranquilo? E casar várias outras vezes. E o Henrique VIII ele se casa essa quantidade de vezes, com essa quantidade de mulher. Tranquilo? São 6 casamentos. Até a última, que é a Catarina Parr, que é doideira. Por que é doideira?
O Henrique VIII, porra, ele, por exemplo, mandou matar a Ana Bolena, mandou matar as outras esposas, outras morreram, enfim. Doideira. Teve uma, não vou recordar agora se é a Ana Bolena ou a Catarina de Aragão, que ele contrata um japonês e ela é morta com a cabeça cortada por uma espada. Olha o nível que é. Na frente do parlamento. Entende? Ana Bolena, só pra deixar claro, ela é quem cria a Elizabeth, futura rainha Elizabeth. Voltando aqui pra Catarina Parr, a última aqui, porra, ela já havia sido casada também com outros reis, enfim. E aí chega o momento de se casar com ele, porra. A disputa agora, né? Quem vai morrer primeiro? Porque uma matou pra cacete, a outra viveu e todos os outros morreram antes. Henrique VIII morre primeiro. Tranquilo, aí quem vai assumir o poder, posteriormente, Rainha Elizabeth. Aqui novamente, e aqui a reforma da igreja. A chamada contra-reforma ou reforma católica, ela se dá primeiro. Punição para os principais líderes protestantes. Lutero, Calvino. Tranquilo? Na França, nós temos a Noite de São Bartolomeu, que é um massacre sobre os huguenotes. Tranquilo? De fato. Teremos perseguições aos calvinistas franceses e esses caras vão ser massacrados. Aqui tem a imagem dos 7 sacramentos, tá? Batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção de enfermos, ordem e matrimônio. Tranquilo? São os 7 sacramentos da Igreja Católica. Dentre as medidas do que nós chamamos de reforma católica ou contra-reforma, nós temos criação da Ordem dos Jesuítas, ou criação da Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola, que buscava combater a expansão protestante. Tranquilo? E aí vai buscar a essas novas regiões conquistadas a catequese de novos povos, principalmente no continente americano. Porém, o principal ponto é o Concílio de Trento, que dura pouco mais de 15 anos. Dura 18 anos. E aí nós temos: mantém-se os 7 sacramentos, manutenção dos 7 sacramentos, legitimidade das indulgências, ou seja, proibido a venda, salvação humana pela fé e boas ações, ou seja, São Tomás de Aquino, reafirmação dos dogmas cristãos, tendo como base a Bíblia agora, confirmação de Cristo no ato da Eucaristia, como já citado aqui, retorno da Inquisição. Porra, agora você vai investigar, punir chamados crimes contra a fé católica, esses crimes, principalmente as heresias, e a queima na fogueira retorna. Além do índex. O índex é a lista dos livros que a igreja vai proibir. Vai proibir, vai pegar, vai queimar esses livros. Tranquilo? Enfim, aqui a imagem do concílio de Trento. Tranquilo? Senhores, espero que tenham entendido. Tranquilo? Qualquer dúvida, entre em contato, viu? Abraço, fui!